do Apocalipse, já 47 semanas. Nós começamos no final de 2017, avançamos em 2018 e já começamos 2019 e ainda temos um pouquinho ainda de caminhada no livro do Apocalipse. Hoje nós iremos no capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse 17, do 1 até o 6. E diz assim a palavra do Senhor. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande glória. Meus irmãos, até aqui foram nos apresentados, nessas últimas semanas, 5 inimigos de Cristo. Nós podemos nominá-los aqui. O primeiro deles é o dragão, que é a figura da potestade do demônio mesmo, de Satanás. A besta do mar, a besta da terra, ou aquela conhecida também como falso profeta, a prostituta Babilônia e os homens que trazem a marca da besta. Já vimos também nos capítulos 15 e 16 o que acontece com quem recebe essa marca da besta. Agora, nesse presente momento, na presente visão, o apóstolo mostra-nos, por meio de figuras simbólicas, a queda da Babilônia, da besta do mar e do falso profeta. E hoje, esses serão os alvos da nossa observação, os alvos do nosso estudo aqui. O primeiro versículo 1, começa nos dizendo assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Nessa visão de João, um dos 7 anjos aqui aparece a ele, e o fato que é interessante que nós notemos é que um desses anjos aparecendo indica, na realidade, que a visão que se segue é uma visão de desgraça para o ímpio. Esses anjos, eles sempre prenunciam a desgraça daqueles que estão distantes de Deus e a felicidade, o triunfo da igreja. A gente pode ver esse paralelo, por exemplo, mais adiante, em Apocalipse 21, versículo 9, quando diz que o anjo traz essa realidade da desgraça do ímpio e da felicidade da igreja. O tom do anjo, aqui, ele fala de forma amigável a João. Ele fala: vem que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Assim, no espírito, nessa visão de êxtase, João é levado ao deserto onde vê a besta escarlate. Essa é a besta do mar, símbolo do sistema do mundo que persegue o povo de Deus. Todo o símbolo da besta do mar é o mundo, o sistema vigente que persegue o povo de Deus. E tal perseguição, meus irmãos, se dá por meio de governos e povos que são rendidos ao sistema. Nós vemos que hoje há uma grande manifestação dentro da pós-modernidade, da evolução da sociedade, que sufoca a igreja e que quer dizer que a igreja e que os padrões de Deus são errados. Mas em toda a cronologia da história,
não somente hoje, nós vemos exatamente acontecendo essa mesma coisa. Aqui o apóstolo vê a besta no deserto, pois a mulher radiante, que nós já vimos lá em Apocalipse 12, o símbolo da igreja, fugiu de lá. A igreja não estava mais sob o domínio ou sob a ameaça dela. Há uma mulher, uma outra mulher, que na figura que lemos está sentada sobre a besta. E é muito importante que nós não confundamos essas duas mulheres. A primeira do capítulo 12 representa a igreja, né, que está ali para dar à luz a criança, ou seja, gerar a Cristo enquanto encarnação da vontade de Deus, dos planos de Deus. Essa mulher aqui, ela é outra. As duas mulheres, as duas figuras, são inimigas. Esta que se assenta sobre a besta é, como o texto nos diz, a grande prostituta que vem bem trajada, muito bem adornada, com pedras preciosas e pérolas, coberta de ouro, vestida de púrpura e escarlate, porque se posta como se fosse uma rainha. E o texto diz que os seus amantes são os reis da terra. Os povos do mundo se embriagam com o vinho da sua prostituição. Sistema. É justamente o que ocorre no mundo. O texto diz que ela tem nas mãos uma taça cheia de abominações, que são as imundícias da sua prostituição. Uma das evidências textuais de que essa mulher é a inimiga do povo de Deus está na designação que é dada a ela no original. Essa mulher, citada aqui em Apocalipse 17, tem um adjetivo que é colocado para ela, que é só colocado para esse caso, né? E você vai entender logo, porque a língua grega ela está intimamente ligada à nossa língua. Essa mulher é chamada de pornê, de onde vem a palavra pornografia, por exemplo, que é literalmente aqui meretriz. Ela não é aquela mulher. Essa é a meretriz, a enganadora. E embora a igreja do Senhor tenha tido os seus percalços no decorrer da história, nós vemos desde o povo do povo do Antigo Testamento que caía, se levantava, e Deus tinha misericórdia, e Deus dava auxílio, e eles conseguiam sair daquela situação. Essa adjetivação aqui, de pornê, de meretriz, nunca foi usada para a igreja ou de qualquer época, para o povo de Deus de qualquer época, mesmo nos momentos dos piores pecados, mesmo nos momentos da assintosa distância de Deus, como nós vemos Davi, quando matou Urias, tomou Batseba, engravidou aquela mulher. Crime hediondo, crime horroroso, premeditado. Nem dos reis mais perversos de Israel teve essa adjetivação, teve essa alcunha de ser chamado de meretriz, mesmo no pior dos seus pecados. O texto, meus irmãos, nesse versículo, nos mostra que na fronte dessa meretriz e dessa besta estava escrito uma frase que João diz ser um nome. Na realidade, parece o meu nome, um trem comprido demais, né? E esse nome é um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O versículo seguinte, quando nós vamos ler agora, o versículo 6, entretanto, nos mostra algo muito importante aqui. Apocalipse 17, 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui, nessa visão de João, nós vemos não só aqueles que se agradam, os amantes dessa meretriz, mas ela mesma, como alguém que está embriagada no sangue dos mártires de Jesus. E João, segundo nos escreve, diz que está admirado e não consegue entender o que essa figura significa, que figura é essa que lhe é mostrada na visão. Assim o anjo coloca-se diante dele para explicar o que significava tudo aquilo. A meretriz, obviamente, nós já vimos isso nessa caminhada, significa a Babilônia, representa a Babilônia, pelo que nós podemos aferir, por exemplo, pelo texto de Apocalipse 17, 5. Mas a questão aqui, e essa talvez seja a chave da nossa pesquisa, é de que o que essa Babilônia representa? O que é a Babilônia dentro daquilo que é mostrado no texto? Para que nós cheguemos a uma conclusão correta quanto ao significado desse símbolo, meus irmãos,
Nós precisamos manter em nossa mente, antes de tudo, que essa Babilônia é chamada de grande meretriz. Justamente, por quê? Porque ela é símbolo daquela que ilude, daquela que tenta seduzir e tenta conduzir o povo de Deus para longe do Senhor. Essa é a grande sedução da Babilônia. Segunda coisa, nós devemos nos lembrar também que essa meretriz é uma cidade mundana. Isso é, Babilônia mesmo. Isso nos fala de uma cidade louca por prazer, uma cidade arrogante, presunçosa, autossuficiente, que foi a real Babilônia na antiguidade, a grande metrópole que seduzia a todos que nela se encontravam. E a descrição aqui dessa Babilônia simbólica, que vai até o capítulo 19, que nós veremos adiante, traz também a nós, pelo menos a mim, me trouxe de imediato a memória da cidade de Tiro. Tiro, no Antigo Testamento, era o centro de iniquidade, de sedução pagã. É possível, meus irmãos, nós observarmos a semelhança entre a narrativa desse texto de Apocalipse 17 com a narrativa de Ezequiel, do capítulo 27 e do 28. Tiro era exatamente essa cidade numa outra época. Sobretudo quando o símbolo faz referência a uma grande metrópole comercial e industrial. A Babilônia representa o mundo como centro de indústria, de comércio, de arte, de cultura e de todos os avanços que os progressistas dizem ser a evolução da espécie humana. Aquilo que é desejável aos olhos, aquilo que nos parece ser o suprassumo do nosso avanço enquanto seres humanos. É por meio desse progresso que ela busca atrair, que ela busca seduzir os crentes, ou seja, afastá-los dos padrões de Deus. Babilônia é o símbolo do mundo, de um mundo soberbo, de um mundo autônomo, onde reina a luxúria e o hedonismo. 1 João capítulo 2, versículo 16, o Senhor nos alerta o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa é a grande sedução, que até hoje continua fazendo os seus estragos e tendo os seus efeitos. A terceira coisa que nós precisamos observar, para que esse símbolo seja corretamente interpretado por nós, é que a Babilônia também é vista como algo passado, algo presente, mas também algo futuro. A sua forma ela muda, os seus status temporais mudam, mas permanece a sua essência em toda a dispensação, em todo o tempo. Lembremos que a grande meretriz, Babilônia, está intimamente, no texto nós vemos isso, associada à besta. Elas são parceiras, elas são sócias nesse projeto, que na realidade nos mostra que a besta, por sua vez, que está associada à Babilônia, é todo o movimento anticristão de perseguição através da história, incorporado em sucessivos impérios mundiais. Nós vemos todo um sistema que vai contra a igreja. E, meus irmãos, eu sempre digo isso. Se você conta, e a gente tem um texto bíblico que diz lá em Atos, que a igreja crescia e contava com a simpatia de todo o povo. Era um momento de instauração do reino de Deus, e Deus quis que as coisas fossem assim. Só que normalmente as coisas não são assim. Jesus disse que no nome dele nós seríamos perseguidos, nós seríamos odiados, nós seríamos destratados, assim como ele foi, nós seríamos também. E se você é muito amigo do sistema, você é muito chegado daquilo que está aí fora do eixo, é bom fazer uma análise. Alguma coisa não está legal, alguma coisa não está correta. Porque o mundo odeia Deus. O sistema odeia a palavra de Deus. O Natal, que nós celebramos há poucos dias, é o grande paradoxo da humanidade, onde você celebra o homem, o nome de Jesus, mas rejeita a sua mensagem. Você, Jesus nasceu, mas a mensagem dele não serve para mim, porque ela confronta o meu pecado. Essa é a grande realidade dos impérios que sufocam e buscam destruir a igreja. A Babilônia é passada, presente e futuro, e com isso conclui-se que a meretriz representa também o mundo como centro de sedução anticristã em qualquer momento da história.
Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, que aponta para o final das coisas, o mundo perseguindo a igreja. Fica claro no versículo 9 que a meretriz Babilônia estava presente numa das suas formas nos dias de João. Nos dias em que João recebe a mensagem. Olha o versículo 9 do capítulo 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. A referência de João aqui, situada no tempo e na história em que ele está vivendo, é clara a cidade de Roma, das 7 colinas de Roma, a cidade imperial que atraía com os seus prazeres os reis de todas as nações do mundo, os líderes de cada domínio da vida, da arte, da cultura, da indústria, do comércio, etc. Roma era a Nova York da época. Era o lugar onde todas as pessoas afluíam, onde os grandes líderes se encontravam. E o apóstolo, ele vê ali, em Roma, a Roma dos seus dias, uma cidade cheia de vaidade, de luxúria e de prazer. E até mesmo os santos eram despedaçados nos circos romanos para o divertimento e a satisfação do povo. Quem não se lembra de um dos monumentos da humanidade, o Coliseu Romano, que hoje é ruína, mas que em tempos remotos, na época citada aqui, era um grande teatro onde o espetáculo era cristãos sendo despedaçados por leões, cristãos sendo jogados à morte. Essa era a diversão da época, meus irmãos. Circos para o divertimento e a satisfação do povo, oprimindo a igreja, destruindo a igreja. E a meretriz aqui estava embriagada com o sangue dos santos de Deus, segundo o versículo 6. Quando a gente avança um pouquinho, lá em Apocalipse 18:4, há uma admoestação, quando Deus diz através da visão de João que retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Retirai-vos dela, povo meu. Vocês não pertencem a essa Babilônia. Vocês não pertencem a esse sistema. Retirem-se dela, meu povo. Retirem-se dela, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Sabe qual que é o grande problema da igreja hoje? Eu falo da igreja de forma geral, enquanto instituição que está no mundo, mas que não pertence ao mundo, é porque ela é permissiva com o pecado. Não, mas eu não faço, pastor. Eu não. Mas eu aprovo. Eu fecho os olhos, eu finjo que não vejo. Eu até dou uma força, estou junto. Retira-te dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados. Muitas vezes a gente... Você sabe que crime, aí nós temos alguns juristas ali atrás, ali. Crime não é só o ato de praticar alguma coisa, mas muitas vezes o ato de impedir que algo seja feito. Correto aí, os advogados de plantão? Por exemplo, eu vejo alguém querendo tomar veneno. Não sou eu, é ele que quer tomar, o problema é dele, não quero saber. Eu tenho todas as condições de impedir e não impeço. Eu vou sofrer alguma consequência jurídica aí provada da minha possibilidade de socorrer essa pessoa. Juninho, tranquilo, Flávio? É isso mesmo? Então, gente, crime não é só praticar o delito, mas muitas vezes permitir que ele aconteça na vida de outros sem ser voz de protesto, voz de proclamação da verdade de Jesus. Nós somos o quê? Proclamadores de Jesus. E muitas vezes nós estamos aí vivendo e deixando as pessoas morrer. Deixando as pessoas morrer e nós não estamos nem aí, como diz aquele disco da Oficina G3 antigo, indiferença. Às vezes a gente acha que ódio é o sentimento mais vil que nós podemos sentir. Mas a indiferença é o pior de todos eles. É quando eu não ligo, é quando eu falo que morra, e que morra para lá, para não sujar minha calçada de sangue. Esse é o grande problema que está no coração de muitas pessoas, cúmplices do pecado no mundo. E essa é uma ordem que está aqui no Apocalipse 18:4, que não é uma ordem para a última semana antes de Jesus voltar. A gente olha para os eventos do Apocalipse e fala, nossa, esses eventos vão ser aquela semana, vai ser uma temporada só da série, que não vai dar tempo de ter duas, né? Não, gente. A dispensação ocorre da subida, da ascensão de Cristo até a volta dele. Nós estamos nesses dias.
Não é somente para as vésperas do fim da história do mundo, mas para os crentes de todas as épocas, inclusive aqueles da época do apóstolo João. A Babilônia sempre se opôs, como meretriz que é, à verdadeira noiva do Cordeiro. Olha o que diz em Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora a figura não é de uma meretriz, não é de um apêndice de uma outra, é a noiva do Cordeiro. Essa está preparada para a vinda do seu noivo. E ambos os símbolos aqui são apresentados para João por um anjo daqueles que portam as taças. Mas eles são opostos. A noiva é completamente diferente da meretriz. A meretriz está destinada à destruição, muito embora ela pense que esteja reinando nos dias de hoje. A queda da Babilônia refere-se não apenas à destruição final do mundo, visto como centro de cultura anticristã e de sedução na segunda vinda de Cristo, mas também a demolição da totalidade das precedentes concentrações do engano mundano. Tal queda, meus irmãos, ocorre no decurso da história, mas de forma especial e definitiva no grande dia do juízo final. A Babilônia está sendo demolida aos poucos. Ela parece que reina, mas ela está sendo demolida. Mas no grande dia do retorno do Cordeiro, ela vai ser definitivamente destruída. Conforme a figura usada, a meretriz tem em suas mãos uma taça de ouro. Olha o que diz o versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Meus irmãos e irmãs, essa figura aqui, de uma taça de ouro, ela traz a impressão de que o conteúdo daquela taça era algo nobre. Geralmente os reis, os grandes monarcas da terra tinham suas taças, os seus talheres de ouro, que eram usados nos grandes jantares. Ou seja, geralmente o conteúdo, tanto da comida quanto da bebida, era condizente com o valor do copo. Né? Ele não ia tomar tubaína naquele copo de ouro. Não faz isso, ninguém faz isso. Era algo especial, era algo diferente. E aqui, a esperança de que o valor daquilo que estava naquela taça era algo grande. Mas essa taça, segundo o texto, estava repleta de imundícies e de abominações, frutos da prostituição da mulher. Todos os artifícios do sistema do mundo para afastar o povo de Deus estão contidos naquela taça. Ela parece bonita, ela tem uma aparência sedutora, ela parece ser algo extremamente desejável aos olhos. E a ideia do símbolo é justamente o fato da aparência ser bela e desejável, mas o conteúdo ser vil e desprezível. É isso que o mundo oferece, meus irmãos. É isso que o sistema oferece. Ele ilude as pessoas com grandes propagandas, mas com o interior de grandes desgraças e tristezas. O conteúdo vai desde aquilo que é intrinsecamente mal, naturalmente mal, até aquilo que foi pervertido pelo mau uso. Tudo aquilo que não é naturalmente mal, mas que teve o seu foco tirado. Lembra-se do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, que o perigo está justamente aí. É aí que entra o perigo. Muitas atitudes nossas, enquanto cristãos, não são humanamente censuráveis. Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana alguém chega para mim com alguma questão da vida e fala: pastor, isso é pecado? Fazer isso assim, isso é pecado? Há coisas que intrinsecamente são pecados, independente da situação. Essas são taxativas, sim. Mas há outras que, geralmente, a resposta é: depende, pode ser,
Pode ser pecado. Pode ser pecado porque não visam a glória de Deus. Mesmo não sendo algo censurável, mesmo não sendo algo que as pessoas vão olhar, mas não tem nada de errado nisso. Qual o problema em fazer isso? Mas podem se tornar pecado por não visarem a glória de Deus. A arte, pela arte, é pecado, porque ela não visa glorificar a Deus. E por aí nós podemos elencar aqui uma lista que nós vamos até amanhã de manhã, sem conseguir esgotá-la. Há muitas coisas que podem ser aparentemente lícitas, mas que não glorificam o nome de Deus e por isso se tornam pecado. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nós podemos ver de forma clara uma íntima associação no texto que nós lemos entre a besta, que é o império do mundo, com a sedução que é associada à figura dessa mulher, dessa meretriz. E essa associação ela é verdadeira em dois sentidos, pelo menos. Primeiro, os ímpios ou as pessoas mundanas, elas se regalam, elas se divertem com o vinho da prostituição dessa mulher e se perdem em meio aos seus prazeres. E a segunda coisa, o mundo como centro da perseguição e o mundo como centro da luxúria, da cultura anticristã e dos prazeres, sempre cooperam na oposição à igreja. Não há simpatia do mundo. O mundo não dá tapinha nas costas da igreja. E se dá, nós estamos em algum momento deixando de ser igreja como deveríamos ser. Nós vemos o profeta Balaão, ele estava consciente disso. Tanto que no texto que nós lemos, lá em Números 31, Balaão avisou a Balaque que utilizasse da astúcia e da arte do engano para preparar uma armadilha para Israel, para destruir Israel, para seduzir Israel. O texto de Números 31:16 diz assim: Eis que estás por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. E ainda, Apocalipse 2,14, diz o Senhor naquela carta: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Meus irmãos, nos dias de João, Roma não somente perseguia a igreja com a espada para matar, mas também perseguia tentando enganar os crentes por meio das ilusões daquela grande cidade. O mesmo é verdadeiro hoje em dia. A mesma coisa acontece hoje. As coisas são exatamente iguais. Os governos anticristãos não destroem os templos. Eles não mandam mísseis para derrubar o nosso local de reunião, mas eles transformam o senso comum de tal forma que, pela sedução e pelo engano, muitos daqueles que assistem naqueles templos só buscam hoje entretenimento e diversão mundana. Assim, ao longo da história, a besta e a mulher estão sempre associadas nessa sociedade de destruição do povo de Deus. E sempre até que a besta se volte contra a mulher, porque vai ocorrer um dia em que o juízo de Deus vai fazer com que elas não se entendam mais. Mas isso, como diz, é coisa para os próximos capítulos. Por ora, o que nós podemos extrair para a nossa meditação, para o nosso aprendizado, é que se há algo que nós possamos e precisamos fazer, é estar, meus irmãos, atentos e vigilantes com a nossa caminhada e com a diluição que o mundo tenta fazer naquilo que nós temos. É isso que nós precisamos cuidar. É o que a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O sistema ele não vai derrubar a sua igreja. Ele vai penetrar nela, ao ponto de implodi-la sem que aparentemente não tenha acontecido nada.
O grande perigo com a igreja contemporânea, para a igreja contemporânea, é a perseguição oculta e silenciosa do quarto poder, da grande mídia que noticia o que lhe apraz e transforma os fatos, que torna o mal por bem. O grande perigo é o crente olhar para o sistema ao seu redor e não mais encontrar nele um alvo para a transformação de Jesus. É achar que todas as evoluções e progressos da humanidade na sociedade é algo absolutamente normal e até desejável, meus irmãos. O perigo reside aí. É aí, como dizia minha velha mãe, que a porta torce o rabo. É quando o negócio já não faz diferença para nós. É quando o negócio fica tudo igual e eu já não consigo perceber, nem delimitar o que é de Deus e o que não é. Foi isso que aconteceu com Demas, parceiro do apóstolo Paulo, relatado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando Paulo diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas era um homem parceiro de Paulo, que andava com ele, que ia viajar com ele para as missões. Só que Paulo diz aqui em 2 Timóteo que Demas amou o presente século e abandonou a jornada, abandonou o apóstolo e se foi para Tessalônica. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, e nos sustente para que nós possamos resistir a essas ciladas tão sutis do nosso inimigo. Que Deus nos ajude, que nós estejamos firmes de pé no dia glorioso de Cristo Jesus, para que nós possamos ouvir aquela bendita frase: vinde, ó benditos de meu Pai, vinde para o lugar que foi nos preparado antes da fundação do mundo. Que Ele nos ajude, nos sustente, e que nesse novo ano, que nós humanamente usamos para contar a possibilidade de recomeços, nós possamos recomeçar a nossa fidelidade, recomeçar o nosso compromisso e a nossa entrega nas mãos do Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. E eu gostaria de franquear aos irmãos a palavra, tendo em vista